Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 47 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Se você puder ajudar o canal, te peço para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Dessa maneira, o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai enviar para mais pessoas. Dito isso, sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa jornada! Jornada Bíblica 365, dia 47. Restituição e purificação. Leituras do dia: Levítico 5 a 6, Lucas 2, Jó 14. Leitura de Levítico 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido uma voz de imprecação, sendo ele testemunha, quer tenha visto ou sabido, se o não denunciar, levará a sua iniquidade. Quando alguém tocar alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que o não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Quando alguém tocar alguma imundícia de um homem, seja qualquer imundícia com que se faça imundo, e o não souber, e depois o souber, culpado será. Quando alguém jurar temerariamente, falando com seus lábios, que fará mal ou bem, em qualquer coisa que o homem temerariamente jurar, e o não souber, e depois o souber, culpado será numa destas coisas. Quando, pois, for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Então trará ao Senhor, pela expiação da sua oferta, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, como oferta pelo pecado. E o sacerdote, pela sua oferta, fará expiação do seu pecado. Se, porém, não puder trazer uma cordeira, então trará ao Senhor, pela sua oferta, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá o que é para a oferta pelo pecado. Com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém o que sojabar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Oferta pelo pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o rito. Assim o sacerdote, pela expiação do pecado que cometeu, ele será perdoado. Mas se suas posses não chegarem para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não deitará azeite sobre ela, nem lhe porá incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado, como seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Oferta pelo pecado é. Assim o sacerdote, pela expiação do pecado que ele cometeu em alguma destas coisas, o perdoará, e o que sojabar será do sacerdote, como a oferta de manjares. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer uma transgressão e fizer por ignorância pecar nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa da transgressão. Assim, restituirá o que pecou nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. Com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se uma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, como oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote, pela expiação do erro que ele cometeu sem saber, o perdoará. Oferta pela expiação da culpa é.
porque realmente se tinha tornado culpado para com o Senhor. Leitura de Levítico, capítulo 6. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu a guardar, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o logro do seu próximo, ou tiver achado o que foi perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer qualquer outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, sendo, pois, que assim pecou e é culpado, restituirá o que roubou, ou o que logrou, ou o que lhe foi dado a guardar, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falsamente, e a restituirá por inteiro, e ainda a ela acrescentará a quinta parte, e a dará àquele de quem é, no dia em que trouxer a sua oferta pela expiação da culpa. E por sua expiação da culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela expiação da culpa ao sacerdote. E o sacerdote, pela expiação, o perdoará perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois, despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial a um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. O sacerdote dela tomará um punhado da flor de farinha com o seu azeite e todo o seu incenso, que estão sobre a oferta de manjares, e o queimará sobre o altar por cheiro suave. Isto é o seu memorial para o Senhor. O restante dela, Arão e seus filhos o comerão. Ázimo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. A sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia de sua unção, a 10ª parte de um efa de farinha de flor de farinha, como oferta de manjares perpétua, metade dela pela manhã e metade à tarde. Numa caçola se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta de manjares oferecerás por cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, seu filho, que for ungido em seu lugar, fará o mesmo. É estatuto perpétuo do Senhor. Toda ela será queimada. Pois toda a oferta de manjares pelo sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerá. Tudo o que tocar a carne dela será santo. Se seu sangue for espargido sobre alguma veste, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que for espargido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado, mas se for cozida num vaso de bronze, bem esfregado e lavado em água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário, será comida, no fogo será queimada. Leitura de Lucas 2. Naqueles dias,
Foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias dela. E deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo-o, divulgaram não só o que lhes fora dito acerca deste menino, mas também todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecerem um sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o uso da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que a seu respeito eram ditas. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde a sua virgindade. E que agora, viúva, com a idade de 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, louvava a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Assim que cumpriram todas as coisas segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Mas pensando estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que ele lhes dissera. E desceu com eles a Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Leitura de Jó 14. O homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Sobre este tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites e não passará deles. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas se retiram do mar, ou o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um prazo, e então te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia. Terias afeto pela obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Porventura não estás vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias afogam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe, são humilhados, e ele o não percebe. Sobre ele só a sua carne sente dores, e a sua alma por ele chora. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Levítico 5 a 6. Leis sobre a oferta pela expiação da culpa. Pecados que exigiam restituição, falso testemunho, contato com impurezas, juramentos temerários. Para os menos favorecidos, eram permitidas ofertas alternativas, rolas, pombinhos ou farinha. Quando o pecado envolvia prejuízo ao próximo, era exigida a restituição integral acrescida de 1/5,
demonstrando que o perdão de Deus não anula a responsabilidade de reparar o dano causado. O capítulo 6 detalha ainda as leis do holocausto contínuo, da oferta de manjares, parte consumida pelos sacerdotes, e da oferta pelo pecado. Lucas 2. O nascimento de Jesus em Belém. Os pastores recebem o anúncio angelical e encontram o Salvador na manjedoura. A apresentação de Jesus no templo, onde Simeão, justo e piedoso, e Ana, profetisa, reconhecem-no como o Messias prometido. Simeão profetiza que Jesus será luz para a revelação aos gentios e glória de Israel, e alerta Maria sobre a espada que traspassará sua alma. Aos 12 anos, Jesus fica no templo entre os doutores, declarando: "Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?" O capítulo termina com Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça. Jó 14. Jó medita sobre a brevidade e fragilidade da vida humana. Contrasta a esperança de uma árvore cortada que pode renovar-se com a falta de esperança do homem na morte. Faz uma pergunta pungente: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Expressa o desejo de que Deus o escondesse no Sheol até sua ira passar, para então lembrar-se dele. O capítulo reflete o anseio humano por vida além da morte e por um relacionamento restaurado com Deus. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre restituição, reparar o dano, o cumprimento das promessas, nascimento de Jesus, e o anseio por esperança além da morte, Jó. Reflita. 1. Restituição e perdão. A oferta pela culpa exigia restituição com acréscimo de 1/5. Há alguém a quem você prejudicou, financeiramente, emocionalmente, com palavras, e precisa pedir perdão ou reparar o dano? Não espere, tome a iniciativa hoje. 2. A luz para os gentios. Simeão declarou que Jesus seria a luz para a revelação aos gentios. Você tem levado essa luz às pessoas ao seu redor que ainda não conhecem a Cristo? Identifique uma oportunidade esta semana para compartilhar o amor de Jesus. 3. Prioridades espirituais. Jesus, aos 12 anos, priorizou estar na casa de meu pai. Sua vida reflete essa mesma prioridade? O que precisa ser ajustado para que as coisas de Deus ocupem o primeiro lugar em sua agenda e coração? 4. Esperança na vida eterna. A pergunta de Jó encontra resposta em Jesus. Sim, o homem pode viver de novo. A ressurreição de Cristo garante a esperança da vida eterna para todo aquele que crê. Você vive com essa esperança transformando sua perspectiva sobre a morte e o sofrimento? Agradeça a Deus hoje pela vitória sobre a morte em Cristo. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.